Shalom Brahá, terceira parte do comentário da Parashá Bamidbar, 5.788. Agora, sem estar perdido. Versículo 25. E o estandarte do acampamento de Dan estará ao norte, segundo os seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Dan, Ahiezer, filho de Amishadai, e os seus exércitos que dele foram contados, 62.700. Os que acamparão junto a ele serão da tribo de Asher, e o príncipe dos filhos de Asher, Pagiel, filho de Orhan. E os seus exércitos que foram contados, 41.500. E a tribo de Naphtali, e o príncipe dos filhos de Naphtali, Ahirá, filho de Enã, e os seus exércitos que foram contados, 53.400. Os que foram contados no acampamento de Dan, 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo os seus estandartes. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Os que foram contados do acampamento, segundo os seus exércitos, foram 603.550. E os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Eterno ordenou a Moisés. E fizeram os filhos de Israel conforme tudo que o Eterno ordenou a Moisés. Assim acamparam segundo os seus estandartes, assim marcharam, cada qual segundo suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Se você tem um conhecimento bíblico, e você costuma ler a Bíblia, você tem lá no livro de Daniel e no livro de Ezequiel duas visões muito parecidas, né? Que os dois do lado de um rio, né? Tem uma visão maravilhosa de um tipo de anjo, né? Dizem que é um serafo, dizem que é querub, dizem que são raiotes, né? Mas esses anjos têm 4 faces. Uma face, a face de homem, outra face, a face de leão, outra face, a face de boi, e atrás uma face de águia. E esses anjos têm 6 asas, me perdoe se são 4, tá? Não lembro agora direito, mas, se eu não me engano, são 6 asas com uma mão debaixo de cada asa, sempre referentes ao número 12. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o tabernáculo, ou seja, onde está a Arca da Aliança, onde está a tribo de Levi do lado. Do lado direito, acampado, nós temos Judá. No sul, acampado, nós temos Ruben. Tá? Ao oriente, acampado, nós temos Efraim, né? E ao norte, nós temos Dan. Interessante, o tabernáculo sempre ficava acampado com a face, com a porta voltada para o oriente. Em volta do tabernáculo, acampando, quando nós falamos, Levi. Então nós temos a primeira tribo que sai, é a tribo de Judá. Depois, do sul, sai Ruben. Okay? Agora, aqui ao oriente, nós temos Efraim. E como nós temos em cima o norte Dan vem para trás de Efraim. Okay? Então nós temos esses animais, embora não sejam os animais que são o símbolo dessas tribos, mas você tem primeiro, na verdade, 2 que são. Né? Você tem Judá. Judá é o leão. Essa é a face de leão. A intrepidez, a força de nós temos Netzach, né, o brilho, a conquista, temos que ir para frente, temos que ter coragem, ou seja, aquilo que nos faz levantar de manhã e ir atrás daquilo que nós precisamos de tudo, é a coragem, é a determinação, é a visão de saber que você é rei de si mesmo, que você pode reinar e que você pode conquistar, ou seja, o coração do conquistador. Agora, logo atrás, vem aquele que é o boi, é a face de boi, a força, porque nós precisamos ter força para poder carregar qualquer coisa. Muitas vezes só a coragem não basta, mas uma força interna, independente de qualquer razão, ela tem que existir. Que isso vai levar
vai dar combustível para a intrepidez e para a coragem andar. E a intrepidez se apoia nessa força. Tanto que essa tribo são dos filhos mais fortes de Jacó. Ruben, o primogênito, Shimon, que era uma montanha, e depois Gad, que é o primogênito das concubinas. Então esses três representam essa força sem razão, essa força sem pensar, ou seja, eu tenho que ser forte, eu tenho que fazer, não me interessa, eu vou andando, eu baixo a cabeça e vou. Quem é criador de búfalo sabe, se passou a cabeça, vai embora. Não tem cerca que segura. Essa é a força. E depois nós temos no meio, Levi, a santidade, o conhecimento da Torá, aquilo que coloca base para nós em tudo, aquilo que coloca orientação para nós em tudo, que dá nossos princípios. A Torá quer dizer instrução, ou seja, a cabeça, sabe, com ela o coração, lógico. O amor, a devoção, ou seja, todo o nosso ser, ou seja, a nossa Neshama, a nossa alma, a parte mais profunda da nossa alma, aquilo que realmente é salvo, que é verdadeiro, é a Neshama. Então aqui está, primeiro a intrepidez, o leão, depois a força do boi, e aí sim o entendimento, o discernimento, a sabedoria, a santidade. Ou seja, esse nosso cerne vai temperar esses dois. Agora, essa soma toda, o que vai dar primeiro? A face do homem, o ser humano, que é a menor das tribos. Por incrível que pareça, Efraim é o cabeça das 10 tribos que se separaram, representa a humanidade, ou seja, toda a miscigenação de Israel com todo o resto do mundo, ou seja, chamadas 10 tribos perdidas, os efraimitas, andava no deserto, era o menor acampamento, porque aí nos mostra de que a coragem, a força e toda a santidade, toda isso reflete ao homem. O homem tem que andar, porque ele andava atrás olhando isso tudo. Então nós temos que olhar dessa forma. Nós caminhamos dessa forma, acordamos com força, com intrepidez, com vontade de conquistar, com a força que não tem razão, mas o que baseia tudo isso é a nossa alma, a alma divina, o conhecimento da Torá, o poder do caráter firmado nos valores verdadeiros: família, honestidade, justiça, fidelidade. Esse é o homem. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Não tem como fugir disso. E logo atrás vinha Dan. Dan quer dizer justiça, julgamento, juízo. Justiça é mitzvah, meio juízo. Esse é a águia. A águia, ela alça altos voos e vê lá de cima o que está lá na frente. A águia, ela alça voo, vê e parte para aquilo. Então todo o nosso ser, todo o nossa estrutura tem que vir de ponta a ponta. Coragem, determinação e aqui visão. Querer subir alto, enxergar alto e certeiro no nosso objetivo. E o que leva a isso é a nossa humanidade, que é guiada, estruturada pela divindade, pela santidade, puxada pela força, guiada pela intrepidez, mas com a visão da águia. Isso é tremendo, isso que nos coloca a visão para Daniel e para Ezequiel. Os dois estavam no exílio, os dois estavam na Babilônia, durante os 70 anos de exílio que existiu depois do primeiro templo, da destruição do primeiro templo. Deus estava mostrando exatamente isso. Sabe, e o que é interessante é que esse ser, porque a asa e a mão é uma asa voando para Deus, ou seja,
buscando a santidade, aquilo que é espiritual, e uma mão na terra trabalhando, fazendo o que tem que fazer. Assim nós temos que ser, nós temos que ter um olho no peixe e um olho no gato, né? Ou seja, um olho em cima e um olho embaixo. Nós temos que estar firmes em tudo, sabe? Saber dividir entre o espiritual e o chamado material, porque tudo é espírito, tudo se compõe. Não existe aqui, lógico, você pode ter mais tendências, né? Como você tem as vocações das pessoas, mas nós temos que ser equilibrados, temos que ser completos. Essa é a busca do ser humano, isso que representa Israel, não só para os judeus. A Torá, a lei de Moisés, é uma herança de Israel, mas para ser dada para o mundo inteiro se basear nela e caminhar segundo a sua justiça. Nós continuamos no próximo.